Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Cenário em Vídeo. Eu agradeço seu carinho, amizade e audiência. Pessoal, ontem ficou muito legal a live que eu fiz lá com o pessoal da corretora Terra e do Cartesian. Se entenderem que é do interesse de vocês a rotina de investidor profissional, assistam, ficou bem caprichado e eu fiquei muito feliz em participar. Um abraço a toda a galera da Terra, do Cartesian. Eu fui sócio do Terminal há alguns anos atrás, entre praticamente 2012, 13. Foi no finalzinho de 2012, né, que eu entrei, aí eu fiquei 2013 e 2014. Depois eu vendi minha parte lá e hoje é tocado brilhantemente pelo Rafael Moreira, que é um guerreiro, aí, um trabalhador, para quem eu torço muito. Queridos, queridas senhoras e senhores, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E vamos começar os estudos de hoje prestigiando os nossos maravilhosos e queridos alunos que participam no YouTube. Ninguém tem tantos alunos fechados com a pessoa como eu. O canal pode ser pequenininho, mas aqui nós somos uma família de fato. Ontem eu fiquei emocionado lá com os relatos e os depoimentos da galera. Conheci algumas pessoas que operam aí, que me acompanhavam na época da Infomoney, não sabia que a gente estava com esse trabalho independente. É sempre bacana a gente fazer essas lives e tal. E semana que vem tem novidade. Eu já vou adiantar. Semana que vem vai começar lives pelo YouTube, às quintas-feiras. Pode ser que mude a data uma vez ou outra. Vai ser 19 horas da próxima quinta-feira com William Marques, que é uma fera no intraday, operações de day trade e também atuando como scalper. Ele será o meu primeiro convidado na quinta-feira que vem, eu estou muito feliz. Logo, logo a gente vai começar a divulgação. O programa vai chamar Pente Fino, passando o mercado a limpo. Ontem, pessoal, eu tive uma discussão com o Juliano aqui, eu não vou apagar não, porque aqui na Top Traders é mundo real. O Juliano foi irônico quando ele comentou sobre uma posição minha numa movimentação do intraday, né? E eu respondi de uma forma que ele não gostou. Então, assim, se você me agride, eu vou responder na mesma moeda. Se você é carinhoso e educado comigo, você vai ser tratado da mesma forma. O que nunca vai acontecer aqui é ironia. Por exemplo, se tiver coisa de baixo calão, palavrão, tal, que não foi o caso do Juliano, eu bloqueio a pessoa. Mas se é uma discussão, por exemplo, né, me desrespeitando como professor que eu sou, como uma pessoa que está sempre aqui à disposição de vocês, trabalhando dia e noite, muitas vezes deixando os meus compromissos e família de lado, eu vou responder da mesma forma, né? Então, primeiro, Juliano, a gente não está vendendo nada, praticamente tudo no canal é gratuito. E segundo, que eu não vendo curso, eu dou o privilégio de algumas pessoas participarem do meu grupo fechado e o primeiro passo é a imersão, né? Inclusive nem o grupo fechado é aberto ao público, só para quem faz imersão depois, né? Então eu não sei, cara, por que tanta inveja. Eu também não sei porque que você participa do canal, sendo que você quer criar caso aqui, ok? E não é soberba não, eu só estou te respondendo da mesma forma. É que às vezes vocês estão acostumados aí nos canais, camarada é preso a uma corretora, a algum banco, ele tem que tolerar esse tipo de coisa e ele vai lá e desconta nos outros alunos depois. Eu não, eu vou no foco, né? Em quem me agrediu. Aí eu não fico, e eu dou nome aos bois porque faz parte da minha personalidade, eu não fico soltando o negócio ao vento. Caio, não precisa concordar comigo, mas tem que respeitar a nossa comunidade. Ironia, esse tipo de comportamento aqui não é tolerado. Então, se você, por exemplo, concorda que você se equivocou, né, continue seguindo o trabalho, mas eu nunca, por exemplo, vou aceitar um comportamento de desrespeito em nenhum nível aqui no canal. Então, nosso querido aluno Caio Max Félix Mendonça, ele pede Goal e Porto Belo, claro. Então, vamos lá, Goal 4. Temporada de balanços aquecida, né, pessoal? Então, e eu não me abalo, por exemplo, com críticas, com nada, porque primeiro que tudo aqui é transparente, minha consciência sempre tranquila, trabalhando sempre muito forte e a gente tem que se posicionar. Pessoal, o Goal tá montando aí um sinal de topo, né? Isso daí é uma estrela cadente. Se fechar assim, é questão de tempo para descer na média aqui, né? E o outro ativo, Porto Belo. Porto Belo, sabe aquela menina bonita, ou para as moças, aquele rapaz educado, elegante, que é bacana, que é extremamente gentil, e aquela moça também
atenciosa, que você tem interesse, mas ela está meio inacessível no momento, é o caso de Porto Belo. Primeiro, né, uma coisa é comprar 11, outra coisa é comprar 9. Eu gostaria de ver a Porto Belo com mais desconto, né? Talvez nos 8. Aí me interessa, sabe, um rompimento falso de um pivô. Então é isso que eu penso sobre este ativo. Aí o Miguel Oliveira, acho legal o layout do Cartesian, preciso usar 2 ferramentas igual a você. Ele possui times traders para acompanhar o saldo do mês? Ou dia dos players igual o Profit Pro? Miguel, de verdade, eu não sei do que você está falando. Manda um e-mail para suporte@toptraders.com.br. Fala, eu sou amigo do Wagner, sou aluno dele, gosto do canal, eu tenho essa dúvida. Eu não sei te responder. Eu sou sempre muito sincero. Times Traders para acompanhar o saldo do mês, eu não sei se tem essa ferramenta, tá bom? Mas eles são muito atenciosos lá e vão conseguir te atender com o maior carinho. Ainda mais você falar que é aluno nosso aqui, que é um amigo meu, você vai ser muito bem tratado lá, tá bom? E um dos bônus da imersão de abril, que a gente vai começar a colher a pré-lista logo logo, é 30 dias do Cartesian com o meu layout e com futuros, tudo incluso, tá bom? Querido amigo Rafael Jardim, professor, tudo na paz, tudo ótimo. Hoje define o campeão brasileiro, o Corinthians rebaixou o Vasco e vai tirar o título do Flamengo. Aí entendedores entenderão. Fala, professor, tudo na paz, pode falar de BIF 3? Claro. Os Minas estourando hoje, pode comentar também? Posso sim, Rafael. Então vamos falar da BIF 13 da Uzi Minas, vamos lá. BIF 3. Ontem teve uma pergunta, acho que foi a única pergunta que eu não respondi lá na live com o pessoal da Terra e do Cartesian. Eu fiquei muito feliz em fazer. Galera, um pessoal muito inteligente ontem e tal. Os alunos realmente maravilhosos, não todos meus, alguns que me conheciam da época da Expo Money, Infomoney. Eu não digo maravilhosos porque eles concordavam com tudo, não. Me apertaram ali fazendo perguntas, mas tudo com respeito, em alto nível. E foi muito boa a experiência, né? E então, aí teve um aluno que falou, professor, por exemplo, fala aí um setor que você está de olho no momento, frigoríficos, né? Existe uma alta, por exemplo, se o mercado descer uns 2, 3 mil pontos, deve ficar muito interessante, eu não compraria nesses níveis. Mas está no meu radar, né? E aí o nosso querido Rafael pediu os em Minas também. Então a Uzi Minas, né, ela é um ativo extremamente técnico, um ativo que respeita os padrões. Rompimento do 15,43, estourou um pivô de alta. E sabe, pessoal, por que o meu canal é pequeno? Né, a gente sempre teve um trabalho restrito e tal, porque eu falo a verdade e eu opero de verdade. Então, quando você tem um sucesso concreto e material, isso incomoda algumas pessoas. Então, a postura de muitos professores aí no mercado é uma postura de submissão. E muitas vezes o aluno prefere perder dinheiro, ter um ensinamento raso e superficial e ter um professor com uma personalidade submissa do que ele ter um professor com personalidade que opera realmente, ganha dinheiro, erra e acerta, claro que sim. Quando eu erro, eu sou o primeiro a vir aqui falar, mas que tem personalidade e é skin in the game, se incomoda um sucesso real, né? Então, muitas vezes o aluno espera uma postura de submissão. E não faz parte da minha personalidade ser submisso. Senão eu teria patrocínio, eu teria uma porrada de parceria formal. Para eu ter a liberdade de ser verdadeiro, de trazer o skin in the game, o mundo real, eu rejeito muitas vezes dinheiro para poder trazer uma experiência diferente para o aluno, né? Então, essa que é a grande realidade. Não digo que um dia eu não vou ter um patrocínio, alguma coisa, uma parceria, mas eu prefiro seguir livre para trazer uma experiência única, tanto como produto, né? A gente tem um processo pelo qual o investidor passa. Seja bem-vindo à Bolsa, Telegram gratuito, tudo gratuito no YouTube, tem o Panorama lá no Telegram, aí eu faço vários programas aqui no YouTube, tem o Instagram. Aí ele vem para a imersão já sabendo da nossa filosofia e depois permanece no grupo. Tanto que a gente tem uma recorrência muito grande da galera que sempre permanece no passaporte.
Esse movimento em Usiminas foi uma simetria em V. Se eu tivesse comprado, eu colocaria para vender no 17,31 e agora está formando um candle aqui de topo. Não duvido que ela venha nos 15,50, 16 reais ou até nos 15, na cabeça do pivô, alguma coisa aqui do gênero. Tá bom? Aí o Murilo falou que o canal é muito importante, tem conteúdo de valor. Nossos seguidores deveriam tentar ajudar, sempre muito mais visualizações que curtidas. O like, ele é muito importante, né? O like é muito importante, isso daí ajuda a gente a crescer de forma orgânica. João Pataro, tudo bem, João? Será que vai agora? Eu acho que desce um pouco para depois decolar. Muito obrigado, um forte abraço. E aí nós temos o Caio também pedindo a VEG. Ele falou que está procurando um ponto neste ativo. E aí vamos dar uma olhada aqui em VEG 3. VEG 3. A VEG ela opera sob orientação, digamos assim, né, de um canal de baixa. E quando eu vejo um ativo prêmio assim sob pressão vendedora, isso me chama atenção. O que eu penso aqui? Que a VEG buscará a parte baixa aqui do canal. Se houver a perda e fechamento dos 80 com 67, esse ativo, na minha visão, vai buscar os 75. Ok? Querido Marcos, bom dia, professor, bom dia. Coragem, fé, saúde e paz, é isso aí, são nossas palavras de ordem. Ele não pôde ver a live ontem, mas assistiu a gravação, e isso eu mandei o replay para os nossos alunos. Mandei por e-mail e pelo Telegram. Como sempre, aprendendo muito, professor. Para o desafio do Day Trade, haverá necessidade de abrir conta em outra corretora? Não. O Day Trade você pode operar com margem mesmo de as próprias ações, ou tiver dinheiro, renda fixa, é utilizado como margem. Tem que ter alguma grana lá, se tiver, de repente, a operação for negativa, não der certo, a gente vai fazer de tudo para que acerte, mas é renda variável, né? Fábio Gregs, Wagner, teu canal é fantástico e certamente vai crescer, seja bem-vindo. Vamos crescendo de forma orgânica, por isso que o like, a inscrição no canal e o compartilhamento é interessante. A Ana Salles, professor, seu trabalho é excelente, muito obrigado. Disponha, seja sempre muito bem-vinda. O Rogério de São Paulo, excelente trabalho, só tenho a agradecer. Eu que agradeço a sua presença, gentileza e participação. O Kelvin Reverte perguntou onde eu falo da Nasdaq, que é o código ISHIC que nós temos ali no TradingView. Ok? Vamos falar da Nasdaq, inclusive, que o nosso amigo Kelvin perguntou. Vamos ver. Índice Nasdaq de tecnologia, o código está aqui, ó. ISHIC. IXIC. Kelvin, o índice Nasdaq está abaixo das médias, apesar do repique de ontem, está caindo 0,98. Dá a impressão que vai testar os 13 mil pontos de novo. Ok? Então vamos ver aqui os ativos que a galera pediu. O Jean Abílio pediu Gafisa e Hering. GFSA 3. Gafisa, a impressão que ela passa é que está montando um mastro bandeira de queda. Está abaixo de um eixo de topo duplo marcado ao 5,51, que tem uma estrela cadente. Pelo volume, eu penso que há sim possibilidade de ser um gap de fuga. Né? E se perder essas mínimas aqui e não segurar no 4,95, vai continuar descendo, vai escorregando. Né? E aí tem a Hering, que o Jean Abílio pediu. Ok? Então vamos ver HGTX3. Hering. Eu gosto da Hering. Eu tenho boas lembranças dos meus pais, né? Eu não tenho os meus pais mais. A minha mãe faleceu em 2010, meu pai faleceu em 2017. Ambos vítimas do cigarro, fumavam muito.
Eu odeio cigarro com todas as minhas forças. Odeio, odeio, odeio. Raramente, vocês nunca vão ver eu dizer assim, putz, tô cansado, tô abatido, eu tô desanimado, nem quando os meus pais faleceram. Continuei trabalhando, honrando tudo. Tô abalado, nunca. É faca na caveira, fúria, força, vontade de trabalhar, de ajudar as pessoas, de vencer na vida. E vocês raramente vão ouvir falar, puta, eu detesto tal coisa, eu odeio, eu não tenho esse sentimento. Só o cigarro. Não tem nem como, né? Não ter esse sentimento. E a minha querida mãe, eu sou filho único, né? Dedicou a vida dela depois que eu nasci, uma mãe maravilhosa, sempre me ensinou as coisas de forma correta, de ser um guerreiro, nunca desistir. Eu lembro que ela ia comigo, né? Tinha esses bazares assim que vendiam as camisetas brancas da Hering que a gente usava como uniforme escolar. Hoje a Hering é uma potência, né? Uma situação parecida com as Havaianas, né? E eu sou um fã da Hering e das Havaianas desde quando elas estavam na lama. Quando a Hering fazia camiseta branca e quando a Havaianas tinha aquela Havaianas branca que ficava amarela. Hoje são duas potências, né? Então fala, por exemplo, de Hering ou de Alpa 4, Havaianas, eu lembro da minha mãe, né? Então, minha gratidão eterna aí a ela, onde ela estiver. Queridos, a Hering é aquele ativo diferente da Cogna, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Cogna é um ativo. Ela simplesmente fez o que ela tinha que fazer. Lembra que eu comentei quando ela estava aqui nos 4,70, 4,60, que eu via o ativo? Foi até na caixinha de perguntas, né, que eu abri, que eu via a ação nos R$4. Por que R$4? Porque tem este suporte aqui a 4,03 e tem um outro aqui a 3,95. Então, mais ou menos uma média entre os dois, ela veio a 3,85. E agora tem vendido, talvez realizando o lucro da venda. Eu não sei se é uma formação de fundo, ainda seria precoce. Mas eu vejo, por exemplo, melhores fundamentos na Hering. Então ela não tem um sinal ainda de compra. Talvez ela estresse aqui a região de 15,62, mas é interessante acompanhar. É o que eu penso sobre este ativo. O nosso querido amigo Ricardo Faria Terra está comigo aí há muito tempo, Ricardo. Boa tarde, professor. Te sigo há anos, eu sei disso. Eu conheço todos os meus alunos. Às vezes o camarada me manda um e-mail. Professor, você não vai lembrar de mim, tal, fui teu aluno lá em Brasília em 2009. Não lembro? Eu lembro até a roupa que o camarada tava quando ele fez meu treinamento. Aí eu falo, eu lembro, você foi com tal roupa, você estava com o notebook e a gente almoçou em tal lugar. O cara fala, pô, mas como é que você lembra? Eu lembro. Quando eu dava curso presencial, eu anotava o nome de todos os alunos com algumas características. Lembra? Aí, por exemplo, o aluno fala, professor, você lembra uma vez que a gente foi lá no Quimuqueca, em Salvador, tal, almoçamos você não vai lembrar? Lembro. Ou se eu lembro. Né? Então ele pediu Velide BIF 3. BIF 3 a gente já fez. Velide 3. Esse contato com os alunos, essas lembranças são muito mais importantes do que a parte material. O ser humano está acima de tudo. Mas quando me encher o saco, eu também não fico quieto, não. Eu digo isso, mas desde que exista, não precisa concordar com tudo, mas tem que ter uma relação respeitosa. Aí nós temos... Até os Três Patetas eu respeito, encontrei um outro dia, conversei no Clubhouse com outro, não vou desrespeitar o cara. É que tem um deles que é muito bobo, esse aí eu não converso. Agora os outros dois não são tão ruins assim, só tão tontos. Então a 8,22... mas não são totalmente do mal, assim. Só são bobos. Então, por exemplo, o que eu penso sobre Velide? Que o 8,22 é um divisor de águas, continuando assim abaixo dessa região. Qual será o próximo suporte? 7,18. E um dos Três Patetas mostrou até alguma admiração por mim. Lembrava de operações que... As operações tinham operação que eu nem lembrava e ele lembrava. Aí foi legal o bate-papo lá. Então, o César Paulo sempre conosco também. Boa tarde, Wagner. O índice nessa gangorra que está... Mas será que fez fundo 111,740? Talvez, né?
O negócio da entrada, César, é muito relativo, né? Renda variável é renda variável, né? Depois que acontece, tudo indicava um pouco mais de queda, né? Na terça-feira. Aí o mercado subiu, então... Aí ele pede Exetec e Cyrela. Depois que acontecem os movimentos, aí é mole, né? Não que seja uma crítica, pelo amor de Deus, você é um super parceiro, mas às vezes o momento passa. Construtoras, assim como frigoríficos, estão no radar, mas não tem sinal. O que eu penso sobre Exetec é a mesma linha de raciocínio que eu penso desde lá de cima. Fechamento do gap é o alvo. E Cyrela... Cyrela, de certo modo, cumpriu o objetivo aqui, mas não demonstra força. Então, penso que ainda pode ter desconto para comprar. Teve o cenário em vídeo, eu lembro que depois que eu fui olhar aqui para ver os pedidos do YouTube para colocar ali na descrição do vídeo, eu vi que alguém colocou um ou outro pedido aqui que eu não cheguei a fazer. Por quê? Porque esse comentário ele entrou depois que eu já tinha gravado o cenário em vídeo. Então vamos ver aqui. Foi do Rafael. Ele pediu os em Minas, então eu fiz, tá tudo certo. Ok? Pessoal, vamos falar de balanços corporativos. Falar um pouco aqui de Pomo 4. Balanços de ontem do fechamento para até hoje de manhã. Então a gente tem aqui a Pomo 4, que é Marco Polo. O setor de automóveis é outro que está no meu radar, né? Pô, caiu de 3,35 para 2,49. Tá caindo hoje... Na verdade está no 0 a 0, né? O candle dá uma impressão de queda, mas não é. Se ela se aproximar desse fundo de novo, me interessa bastante. Penso que o divisor de águas é a mínima do dia 22 de dezembro a 2,70. Interessa muito esse setor. Aí nós temos a Sula 11. Setor de seguros. É um setor também que vale a pena estar no radar, mas ainda não tem sinal de fundo. Lembra que eu comentei lá em cima, perto dos R$45, que ela tinha alvo a 35,14? Então o pessoal fala, pô, você fica falando em queda. Pô, a gente acertou os movimentos em frigoríficos, na Sula 11, setor de automóveis. Eu falo o que o gráfico está mostrando. Tá? Aí teve o balanço da Ambev, que é um dos ativos fixos que a gente faz aqui. Eu falo o que eu acho, não às vezes o que o investidor quer ouvir. Então a Ambev, eu continuo pensando a mesma coisa desde os R$16,50, R$16, que ela vai testar esse ponto aqui a 14,31. Quase bateu hoje. Ela veio a 14, na verdade qual que é o ponto aqui? 13,92, né? Ela quase bateu, ela veio a 14,20. Penso que ainda tem potencial para descer aqui e testar essa região. E se o mercado tiver pesado, nos 13,61. Aí tem a Redor 3. Saiu o balanço também. É uma ação que interessa sim. Ela e a Ímpar, né, tem feito a limpa aí nos hospitais, comprando tudo. Existe aqui uma LTB. É uma ação que perto dos 68 aqui me interessa. Nesses níveis, boa sorte para quem está com ativo. Eu não lembro o código da AES. É Tietê, né? Tietê 11. Era GET 3 e GET 4 no passado. O ativo está subindo, só que está mais perto da... Está mais ou menos no meio do caminho, caminhando para a mínima aqui. Talvez um repique até a média de 21. Um teste novamente desse fundo aqui me interessa. Nesses níveis não. Né? Se fechar perto da mínima, abre realmente chance de descer nos 15,60. E aí temos o GPA 3, que é Ultrapar. A Ultrapar, eu estava até conversando com um profissional, uma profissional de mercado hoje sobre o ativo, né?
E ela perguntou o seguinte: o que você acha da Ultrapar? Eu falei: olha, tem um gap aqui que parece de fuga e tem um pivô de baixa acionado aos 20,55. Se fechar acima de 20,55 pode ser uma oportunidade de compra. Se fechar abaixo, tem mais espaço para ceder. É o que eu penso. E aí eu vou fazer um estudo especial de Petro 3 e Petro 4, porque teve o balanço hoje, né? E eu até comentei, a Petro 3 e Petro 4, elas estão em alta, mas estão longe das máximas, né? E eu comentei no Instagram que se alguém aceitasse fazer uma aposta comigo, eu pago um almoço e a pessoa um almoço e um jantar, eu apostaria que a Petrobras fecha no máximo com 0,5% de alta hoje e não duvidaria que fechasse de lado em terreno negativo. E continuo achando. Acho possível que ela feche no máximo com 0,5% de alta em terreno negativo. Por quê? Bateu na média de 21 aqui e sentiu. E outra, né? O balanço é passado, vai ter uma troca de comando. Então continuo pensando o que eu falei no Telegram, que ela fecha no máximo com 0,5% de alta, mas não me surpreenderia se ela fechar em terreno negativo, né? Então mas aí tem que ser 2 por 1. Eu pago um almoço no Habib's, se eu perder, e se eu ganhar, aí eu quero almoçar no Figueira Rubaiá e jantar no Paris 6. Acho que é uma aposta justa. Ok? E aí Paris 6 com sobremesa. Certo? Legal. Então eu fiz os pedidos do YouTube. Agora eu vou fazer aqui o que a gente tem de ativos fixos no TradingView. MME, fluxo para mercados emergentes. Mesmo racional, penso que haverá o teste dessa LTA. O Ring, que é atrelado ao ouro ou uma share, não tem força. Não acho interessante uma operação nesse momento. O Bitcoin, independente da alta que nós temos neste momento, continuo entendendo que vai testar os 42 mil dólares. O Bitcoin, ontem um querido aluno perguntou se eu acreditava que o Bitcoin seria o ouro digital. Eu respondi, sem ficar em cima do muro e sem titubear, que o Bitcoin já é o ouro digital, porque o Bitcoin está para cima e você pega o Ring, que é atrelado ao ouro, está para baixo. Né? Você pega, por exemplo, outro ativo atrelado ao ouro, está para baixo, então ele já é o ouro digital. Eu não sei se ele vai continuar sendo, mas ele já é, vejam bem, ele já é o ouro digital. Simples assim. Ele já é o ouro digital. Petróleo. Está nas máximas aqui do movimento, com o candlezinho vermelho caindo 0,70. Quando que a mágica acontece? Eu boto um gráfico de 30 minutos e eu vejo uma simetria de queda com alvo aqui perto de 65 com 70, então tem espaço para cair. Vai ser o mesmo racional para o petróleo Nova York, tem uma espécie de oco aí com alvo em 61,76. Aí trazendo o gráfico para o diário novamente, nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 subindo, mantendo esse gap aqui aberto. Tá com cara de uma ilha de reversão isso aqui, né? Então, teoricamente, ele teria espaço para subir, a nossa bolsa desceria, será? Aí tem a bolsa da China, né, que houve uma alta, mas que não me convence. Não acho que isso aqui é uma ave migratória com consistência, tal, que vai trazer alta para a bolsa chinesa, é um sentimento meu. A barra de ontem é muito forte. Bolsas na Europa parece que estão de férias, um movimento tênue, morno, sem ser muito objetivo. Ó, isso na França. Na Alemanha tem um viés um pouco mais baixista, porque a CLTB está sendo respeitada. E aí nós temos a Bolsa de Londres, né, somente a perda da SLTA para trazer uma baixa moderada até o 6.397 pontos. Aí nós temos o índice Nasdaq, que na minha visão, uma vez com este gap aberto e as médias apontando para baixo,
terá um novo estresse aqui da região de 13 mil pontos, que é uma região psicológica também para ser um número redondo. Aí nós temos o Dow Jones. Seria uma barra de exaustão? Saberemos entre hoje e amanhã. E aí o S&P. Será que fará um topo mais baixo que o anterior? Vamos traçar aqui a suposta LTB. Não. EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Olha, existem gráficos de leitura muito fácil e existem gráficos de leitura difícil. Quem falar que é fácil ler esse gráfico não é verdade. Vamos tentar decifrar alguma coisa aqui. Ver se dá para traçar aqui uma linha de retorno. Não. Aí seria possível traçar alguma coisa aqui em cima também? Vejamos. Será que é forçar a barra, fazer alguma coisa mais ou menos assim, ó? Acho que não, né? Aí o VIX para cima chama a atenção. Eu continuo entendendo que essa figura do VIX aqui é uma acumulação, que ele vai continuar em alta, então não me surpreende uma valorização de 8% hoje. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, em queda. Talvez venha testar esse fundo aqui em 89.209. E aí o Ibovespa em dólares, que na minha humilde opinião, será que a gente consegue fazer alguma coisa parecida com o EWZ? Deveríamos conseguir, né? Olha que interessante, ó. Pessoal, sabe um negócio que eu lembro muito da minha mãe também? A minha mãe sempre deixou a molecada vir em casa, fazia cachorro-quente, fazia hambúrguer, sempre recebeu os meus amigos de infância muito bem. E se eu quiser encontrar meus amigos de infância, é só ir numa feira de sábado que muitos deles estão lá comendo pastel. Tem uma barraca que é mais cheia que o pastel é bom e a outra que é vazia que o pastel é ruim pra caramba. Outro dia, se eu tirasse o óleo de dentro do pastel, dava pra encher um balde. Aí eu dispensei. E aí fui na outra barraca, esperei pra comer lá. Meu preferido, frango com catupiry e também de escarola com queijo. Então a minha mãe deixava a garotada vir em casa, a gente fazia campeonato de videogame, principalmente do Street Fighter, se alguém jogava aí, coloca aí nos comentários. E também campeonato de botão. Eu tinha uma mesa legal de botão, aquelas bolinhas de veludo. Tinha a bolinha de plástico, né, achatada, e aquela bolinha de veludo. Putz, doces lembranças. Eu, particularmente, nunca fui bom no surf. Tentei aprender e não consegui. É uma frustração que eu tenho, mas no botão eu era bom. Eu era bom no futebol, no botão, e era bom no pipa e no videogame. Eu ganhava todos os campeonatos de Street Fighter. Eu jogava com E-Honda, até nos fliperamas que eu escondido do meu pai. Agora, eu não era bom no surf e eu também não era bom no peão. Eu nunca consegui rodar aquele negócio direito, né? Mas não chega a ser uma frustração como no surf. No surf eu tentei e eu não rolou. Como disse um amigo outro dia aí, surf é dom, não é querer. Então, traçamos aqui no Ibovespa em dólares também. Aí, fazendo os ativos fixos, nós temos a ação da B3SA3, que está subindo hoje. Ela é um ativo contrário, muito doido, né? Se realmente romper e ficar uma meia hora acima de 56,81, vai fechar o gap em 57,62. Se começar a descer aqui e perder os 56,40 como suporte, volta para os 34,30, 34,20. Ambev eu já estudei, daí a gente tem a Sambi 11. Sambi 11 pode demorar, mas vai beijar os 38,38. É a minha opinião desde aqui de cima. Itaúsa, o 10,44 é o divisor de águas.
Se fechar abaixo na média de 5, ela começa a olhar para os R$10 ou até o 9,75 de novo. Aí nós temos Itube. Itube não consolidou o preço acima de 27,23. Isso me faz entender que ela vai testar esse fundo de novo aos 25,53. E aí nós temos Bradesco, que não está conseguindo manter o preço acima de 24,08, está faltando fôlego para compra. Então o caminho mais natural, se houver um fechamento abaixo de 23,83, é teste de 23,06 de novo. Neste caso, eu vou apagar o ponto mais antigo. Este ponto eu também não vou... Esses dois pontos aqui eu não vou deixar no gráfico também. Hoje eles são secundários. Esse aqui será marcado a R$23 com 6 centavos. Ok? Aí BBS3, que é um ativo que me interessa bastante, porém não a R$30,50. O divisor de águas está nos 32, esse gap aqui já foi fechado, a gente vai apagar. Esse ponto também vou apagar, assim como este. Então a R$30 Banco do Brasil não me interessa, mas a R$28, se ela voltar a testar essa região, me interessa. Seria aqui 28,19. E realmente eu sou minucioso. Como alguns comentaram ontem lá na live, eu sou milimétrico mesmo e é isso. Não. Aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Está tentando... Primeiro, a gente acertou essa simetria em A, então vamos apagar. Conseguimos humildemente entender e interpretar o movimento. Esse ponto não é tão importante, assim como esse. Então, acima do 12,248, ela volta assim a um território ascendente. Abaixo disso, a tendência é voltar para o 10,745. E agora, pessoal, antes de fazer os últimos ativos, a Vale, a Petro eu já fiz, né? E VVB11, eu vou falar um negócio para vocês. Hoje, aqui no nosso Instagram, eu fiz alguns stories quando o índice estava na região de 116.600 pontos. 116.600, 116.650. Praticamente quando ele estava na máxima, né? Então eu fiz aqui. Primeiro, eu gostaria que vocês entrassem lá e respondessem essas caixinhas de pergunta que a minha equipe deixou. A galera aqui do YouTube. Vá lá no Instagram e responda essas caixinhas. É muito importante para nós. E eu comentei hoje, vocês podem conferir lá bem mais cedo, que eu acreditava que o índice descesse até a mínima do dia, que até então era 116.705. Então a gente acertou um movimento, podem conferir lá no Instagram, a gente acertou um movimento de 1.000 pontos. Então vale a pena acompanhar a gente lá no Instagram. Eu não repito o conteúdo de uma mídia para outra. Então, quando o índice estava a 117.600 e pouco, eu falei que ele desceria para a mínima no 115.705. Então nós acertamos um movimento de praticamente 1.000 pontos, que é a ideia do desafio do Day Trade. Lá no Instagram é mais dinâmico. E onde que eu comentei alguma coisa parecida com isso também? No nosso Telegram gratuito. Né? Como é que eu entro? Aqui não vai ser possível a gente ver. O Telegram gratuito você vai conseguir entrar por aqui. O nosso Telegram gratuito, que daqui a pouco vai chegar a 6.000 usuários, né? Você tem como entrar gratuitamente, se inscrever no canal no nosso Instagram e entrar no Telegram gratuito. Lá no Telegram gratuito eu comentei sobre o índice também. E o que mais que eu fiz? Eu falei que eu acreditava, assim como eu disse também no Instagram mais cedo, que a Petrobras iria devolver toda a alta, no máximo 0,5% de alta, mas que o que eu acreditava mesmo apostando o almoço e o jantar, mesmo que seja 0,01, que ela fecharia em terreno negativo. Como é que está a Petro 4 agora? Já está na mínima subindo 0,33. Então eu vou acertar e eu ganharia o almoço e o jantar. E como é que está a Petro 3? Então acompanhe o Telegram e acompanhe o Instagram também. Aí você tem uma experiência completa. Olha, daqui a pouco vai estar em terreno negativo a Petro 3 e a Petro 4.
Falando um pouco sobre a Vale, nós temos aqui a Vale 3, tipo as bolsas da Europa, dormindo, né? Tem uma resistência, aqui eu vou atualizar os pontos também. Ela tem uma resistência 98,85. Né? Se começar a sentir aqui, vai testar eixo 93,31. E VVB11 é atrelada, por exemplo, o dólar sobe, ela sobe. Então o dólar está subindo hoje, mesmo com a S&P em queda. Esse ativo não cai. Esse ativo é tão complexo quanto operar café, né? Operar esse ativo. Aí nós temos os juros, que é o DI1F25, em alta. Né? A gente vê aqui no intraday uma acumulação. Se a gente colocar o diário, o que para nós, pessoal, não é uma surpresa. Vocês conhecem o meu racional sobre os juros. Então essa correção aqui gerou oportunidade, simples assim. Então era natural um teste do 7,110 aqui, sem surpresas. Conseguimos interpretar e acertar esse movimento. Né? Onde é que está o stop agora? No 7,110. E está acionando um pivô no rompimento de 7,070. Aí nós teremos o dólar. Movimento de alta também, de acordo com o nosso racional. Ontem tocou a... Nós acertamos aqui o movimento também. Teste de uma LTA mais curta e da média de 21. Então qual que é o caminho mais natural? Caminhar para o 509 de novo. E no intraday a gente percebe um movimento manhoso, gradual, truncado, mas movimento de alta. Ó. Sabe aquele fundo mais alto que o anterior? Ó, rompeu aqui uma resistência importante, a 5.444, rompeu o 5.469.500 e agora 5.484.500, onde eu posicionaria o meu stop e o alvo seria a região de 5.509, onde eu deixaria uma ordem para realizar lucro. E aí nós temos o BOVA11, o BOVA11... Eu vou traçar em todos aqui FIBO. Eu vou... Pessoal, vocês acham que tem mais louco no hospício ou num grupo de WhatsApp do condomínio? Eu tenho certeza que é no grupo de WhatsApp do condomínio. O pessoal só fala bobagem. É um negócio impressionante. Aqui eu vou manter. 110,53. Você vê o nível de idiotia e de loucura nesses grupos. Por isso que tem que ter liderança nas coisas, não tem jeito. Só que aí com líder bom, né? Não adianta o líder ser um idiota também. O Brasil precisa formar líderes. Nós somos o país com o maior potencial do mundo, na minha visão. Porque a gente tem reservas naturais, Amazônia, minério, povo flexível, inteligente. Só que a gente tem que formar líderes. Então eu vou pegar aqui este topo. Cara, em nenhum momento eu estou traçando uma elipse aqui, que doideira. Eu quero traçar FIBO. Então vou traçar Fibonacci entre esse topo e esse fundo. Vou deixar numa cor discreta, que é o cinza. Aqui 116,25. 107,47. Com 25, 107,47. Traçando milimetricamente. O que a gente percebe? Houve um repique até a retração de 50%, que é a do meio, e a média de 5%. E parece que sentiu. Tem suporte a 110,82 e a 110,53. Se perdeu, o próximo a 108,27. Eu já tinha feito isso no gráfico do Ibov. Não, eu vou limpar um pouco aqui esse gráfico diário. Né, veio aqui no 116,250, sentiu, né, deve voltar para a região de 114,890. Eu até comentei lá no cenário, quem sabe ainda hoje. E no mini índice, eu tracei meio que um canal aqui, seria de repente uma referência, né, um retorno para o 112,745 ou na mínima. Ainda é precoce para falar, vamos aguardar.
Pessoal, vamos lançar um novo desafio. Eu estou vendido. O meu grupo está vendido. Quando eu unificar os grupos, ó, 121.050, eu não posso fazer esses desafios publicamente, que é antiético com o grupo. Como eles estão em períodos estendidos, de vez em quando, 1 a 2 vezes por ano, eu faço 3 vezes por ano o desafio. 740. Então vamos lançar um terceiro desafio esse ano. Vamos pegar como base 115.600. Vamos colocar Te Vejo nos 111.240, 740. Então vamos colocar o Te Vejo nos 11.111.800 pontos. Então vamos fazer uma conta aqui, ó. 115.600 menos 111.740. Vamos colocar 111.700 pontos. Então 115.600 menos 111.700. 3.900 pontos, o 9 é o meu número de sorte. Então está lançado o desafio, Te Vejo nos 111.700 pontos. Se a gente acertar, vão ser mais 3.900 pontos. Quando? Aí vamos fazer um estudo aqui para a gente entender quando vai bater nessa região. Nos 111.700 pontos. Inclusive já está descendo. Então eu consegui acertar o movimento quando eu estava na máxima no Telegram e no Instagram. Estava a menos de 100 pontos da máxima, já está 1.200, 1.300 pontos abaixo do que eu comentei no Instagram e no Telegram. Esses desafios, logo logo a gente vai restringir quando a gente unificar os grupos fechados, depois que montar a carteira e a gente unificar os grupos. Então aproveitem. Por que eu acho que vai descer? Porque respeitou essa retração e penso num reteste desse fundo anterior. Então 11.700 pontos. Quando? Olha, se a gente pegar, por exemplo, se a gente projetar, por exemplo, hoje um fechamento perto dos 114.960, não acredito que amanhã a gente tenha um candle na magnitude deste. Né? Acredito que tenha uma volatilidade histórica menor. Então desenhando um candle aqui amanhã, um candle aqui na segunda, um outro na terça, eu afirmaria que vai bater nos 11.700 pontos no dia 3 de março. É a minha perspectiva. Então está lançado o desafio com data, dia 3 de março, eu penso que bate ali. Então está lançado, vamos dar uma olhada aqui no intraday. Nós temos um alargamento, não conseguiu sustentar acima do 116.360. E eu poderia ser um oportunista e falar que eu lancei o desafio no 116.720, daria 1.120 pontos a mais. Eu não vou fazer isso, só que eu lancei sim nessa região no Telegram e no Instagram, por isso que é interessante acompanhar as outras mídias. E só o teste da parte baixa do alargamento já vai trazer o mercado nos 113.000 pontos. Daí para os 111.700 é um pulo, ok? Então é isso aí, saúde e paz a todos, terceiro desafio lançado. Vamos em frente, pessoal, valeu!